Você entra nesse caso sabendo que nada aqui será simples. Não há vilões óbvios, não há respostas confortáveis. Andrea Yates não se parece com o que você espera de uma assassina. Ela é uma mãe, religiosa, reservada. E naquela manhã silenciosa de junho de 2001, em Houston, Texas, ela acreditava estar fazendo a única coisa que poderia salvar seus filhos da condenação eterna. Você tenta imaginar a casa, o som da água enchendo a banheira, o relógio marcando o tempo. 5 crianças pequenas, uma sendo afogadas pela própria mãe. Não há pressa, não há luta, apenas uma sequência fria, quase ritualística. Quando tudo termina, Andrea liga para a polícia, depois para o marido. Sua voz não treme. Ela apenas diz que algo está errado. Os fatos são claros. Não há dúvida sobre quem cometeu o crime. O que ninguém consegue explicar é por quê. Andrea não tentou fugir. Não tentou esconder nada. Ela esperou. Sentou-se no sofá. Quando os policiais chegam, ela confessa. E é nesse momento que você percebe. Este caso não será sobre culpa comum. Será sobre sanidade. Andrea Yates sofria de depressão pós-parto severa, psicose, surtos recorrentes. Você descobre que ela já havia sido internada diversas vezes. Tentou suicídio, ouvia vozes, acreditava estar condenada, acreditava que seus filhos estavam destinados ao inferno por causa dela. Para Andrea, a morte não era punição, era salvação. Os psiquiatras assumem o centro do julgamento. Eles falam de delírios religiosos, de uma mente completamente tomada por pensamentos apocalípticos. Explicam que Andrea acreditava, com convicção absoluta, que Satanás estava dentro dela, que seus filhos cresceriam corrompidos, que matá-los era a única forma de poupá-los do sofrimento eterno. Você percebe o desconforto na sala, porque a lógica dela é monstruosa, mas coerente dentro do delírio. A promotoria reage com força. Eles afirmam que Andrea sabia exatamente o que fazia, que ligou para a polícia, que organizou os corpos, que compreendia a ilegalidade do ato. Para eles, doença mental não apaga a responsabilidade. Você sente o peso dessa afirmação. Porque aceitar isso significa dizer que uma mãe matou os próprios filhos por escolha consciente. E essa ideia é quase insuportável. O tribunal se transforma em um campo de batalha intelectual. De um lado, médicos dizendo ela não tinha controle. Do outro, juristas dizendo ela sabia que era errado. E no meio, 5 vidas perdidas que não podem ser trazidas de volta. Você percebe que nenhuma decisão será justa o suficiente. A fé atravessa todo o processo como uma sombra constante. Pastores, teólogos e fiéis discutem se Andrea estava possuída, enganada por interpretações extremas da Bíblia ou simplesmente doente. Alguns dizem que ela foi vítima de uma fé distorcida. Outros dizem que ela usou Deus como desculpa. Você sente o desconforto coletivo. Quando a religião encontra a psicose, quem é responsável pelo resultado? Andrea fala no julgamento. E quando ela fala, você entende. Porque este caso paralisou o mundo. Ela não chora pelos filhos mortos. Ela chora porque falhou. Falhou em ser uma boa mãe. Falhou em protegê-los do mal eterno. Suas palavras não soam como mentira. Soam como uma verdade construída em um universo próprio, fechado, absoluto e impossível de alcançar. O primeiro veredito chega como um choque. Andrea Yates é considerada culpada e condenada à prisão perpétua. Parte do público sente alívio, outra parte sente horror. Psiquiatras protestam. Especialistas afirmam que a justiça ignorou a medicina. Você percebe que algo não se encaixa, que aquela decisão não encerrou o conflito, apenas o aprofundou. Anos depois, o julgamento é anulado. Um erro grave é revelado. Um dos principais peritos apresentou informações falsas ao júri. O caso reabre, e dessa vez o resultado é diferente.
Andrea Yates é considerada inimputável por insanidade mental. Ela não vai para a prisão, vai para um hospital psiquiátrico de segurança máxima. A reação pública é imediata. Revolta, compreensão, ódio, empatia. Você percebe que o país se divide exatamente como o tribunal. Alguns dizem que justiça foi feita, outros dizem que nenhuma sentença é suficiente para o que aconteceu. Porque no fundo todos sabem, não existe punição capaz de equilibrar essa tragédia. Hoje, Andrea Yates permanece internada, medicada, lúcida, consciente do que fez. E é talvez isso que mais perturba. Quando a psicose recua, a culpa chega. Você se pergunta o que é pior: agir sem consciência ou viver o resto da vida entendendo perfeitamente o horror que causou. Este caso não é apenas sobre crime. É sobre os limites da mente humana, sobre o perigo de delírios não tratados, sobre como fé, quando misturada à doença, pode se tornar combustível para a tragédia, e sobre como a justiça, mesmo quando bem intencionada, nem sempre consegue alcançar a verdade completa. Andrea Yates não cabe em rótulos simples. Ela não é apenas assassina, nem apenas vítima. Ela existe exatamente onde a sociedade não gosta de olhar, na zona cinzenta, onde o mal não é puro, onde a culpa não é absoluta, onde ciência, fé e lei se encaram, e nenhuma vence completamente. E quando você fecha este caso, a pergunta permanece, incômoda e sem resposta definitiva. Se a mente pode nos levar a acreditar que o mal é o bem, quem somos nós para definir com total certeza onde termina a doença e começa o pecado?